Boa noite mais uma vez. Eu quero deixar aqui uma saudação toda especial para vocês, vocês que têm me ajudado, vocês que têm se inscrito aqui no meu canal meu e do meu filho. E nesta noite, depois do primeiro vídeo que eu fiz, eu senti aqui um desejo no meu coração de ler aqui uma palavra que se encontra no Salmo 88. Não é só uma palavra que se encontra no Salmo, eu quero realmente ler o Salmo 88. O título dessa leitura é Oração de um Sofredor. E diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas, afastaste de mim os meus conhecidos, e me fizestes objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra dos esquecimentos? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de madrugada dirijo a ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto. Ando aflito e prestes a morrer desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Sobre mim passou a tua ira. Os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste os amigos e companheiros, e os meus conhecidos agora são as trevas. Louvado seja Deus por essa palavra. Sabemos bem que lá fora tem lugares bem próximos a nós, né? Perdão, pessoal, estou numa posição aqui meio ruim e preciso organizar aqui um jeitinho de deixar meu celular e a minha Bíblia. Tem pessoas, né, que estão lá fora passando por dificuldades, principalmente essa tempestade, esse dilúvio, esse apocalipse do Rio Grande do Sul, né? Bem na linhagem das consequências que aconteceram em Israel. E aqui nessa palavra a gente bem aprende que esse salmo do grupo de Corá, salmo didático de irmã, um salmo que utiliza dois autores e várias instruções no seu título hebraico. Algumas traduções entendem aqui uma indicação da melodia, doença que causa sofrimento. E não temos muitas informações sobre Emã, mas ele era famoso por ser muito sábio. E sobre essa leitura falando dele, vai estar lá em 1 Reis, o capítulo 4, versículo 31. É instrutivo observar que é um salmo com esse tema, depressão, profundo sofrimento, recebeu bastante cuidado e trabalho para a sua execução. E isso também serve como um indicador de que, para cuidar de deprimidos e pessoas em sofrimento intenso, é necessário muito trabalho e dedicação. E não bastante simples conselhos do tipo, anime-se,
Ou reaja. Onde está seu Deus? Cadê sua fé? A nossa resposta ela tem que ser automática. O meu Deus está no céu. A minha fé, ele disse que se eu tiver ao menos do tamanho da semente de mostarda, eu direi a esse monte, transporta-te daqui para lá. E ele será transportado. Não é a barreira, não é a parede, não é a muralha. São os problemas, são as dificuldades da nossa vida. Eles são esses montes. E se a gente tiver essa sementinha de mostarda, essa minúscula fé, a gente pode transportá-los daqui para lá. O problema, sabe qual é? É que nós não temos. Deus disse, se tiveres. Então eu creio que são bem poucas pessoas que têm, que resolvem seus problemas através da fé. Mas mesmo sabendo que a gente não tem certeza se temos ela ou não, é por isso que surgem os problemas. Porque quanto maior o problema, mais a gente busca a solução no Todo-Poderoso, que só Ele é grande. Infinitamente sábio, infinitamente santo. Ele é quem resolve tudo. Então, quando a gente busca Ele, e busca por Ele, a gente está exercitando a minúscula sementinha de mostarda, chamada fé. E ela cresce, naquele momento. Então, a gente não tem pessoas que Deus tem uma fé muito grande em Deus. A minha fé em Deus é muito grande. Não é, não. Do contrário, a nossa Bíblia estaria dizendo ao contrário, estaria mentindo, não pode. Ela diz, se tiveres, se tiveres, se tivesse. Quando Deus diz assim, é porque Ele sabe que nós não a temos. A nossa fé, como a nossa vida, ela é dom de Deus. A sabedoria também é dom de Deus. A gente pede e Ele dá. E quando a gente pede muita fé, pode ter certeza, os problemas vêm grandes. Porque ninguém precisa de muita fé para resolver pequenos problemas. Mas precisamos de uma fé acrescida para resolver problemas que para nós são impossíveis. E mesmo assim, se acharmos que temos uma fé imensa, mesmo assim a gente não consegue resolver nossos problemas. Porque para nós eles são impossíveis, mas para Deus eles são possíveis. Então Ele resolve. Ele resolve. Então quando alguém pergunta, anime-se, ou onde está seu Deus, onde está sua fé, ou reaja, né? E quando o salmista pede, Senhor, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. O escritor descreve seu sofrimento extremo, solitário, desde moço. E em situações assim é comum atribuir-se a Deus castigo. Eu estou sofrendo porque Deus está me castigando, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, né? E em abandono, a proximidade da morte pode levantar interrogações assustadoras. É bom lembrar que o salmista, vivendo na velha aliança, no tempo da lei mosaica, ainda não conhecia toda a riqueza da vida eterna revelada na ressurreição de Jesus Cristo. Mesmo assim, a persistência na oração é seu recurso maior. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Composto pelo mesmo grupo de Corá, esse salmo nos fala dessa maneira. É muito abençoador. Quando ele fala no versículo 1 aqui, dia a dia e noite, clamo diante de ti, diuturnamente, diariamente, clamamos diante de Deus. Isso é uma descrição do íntimo de quem ora. Este salmo seria em todo o tempo, não só de dia, mas durante o dia e a noite. Todo o tempo, tanto na escuridão quanto na luz, minha voz é um clamor. Porque desde a minha mocidade estou sem forças, sem amigos, atemorizado e solitário. Mesmo assim, quando amanhece, ao abrir os olhos, logo depois do sono, minha primeira iniciativa é clamar a ti. E tu me revelas, entre as rachaduras da minha memória, a irresistível realidade de que és meu Salvador. Versículo 3, ele diz, sobre minha vida já se aproxima da morte. Essa percepção pode atingir pessoas idosas, pessoas em muito sofrimento e doentes terminais. Se você está numa situação assim, perceba como mesmo cercado de dores, abandonos, decepções,
podemos ter o Senhor como nosso Senhor e Salvador. No versículo 3 até o versículo 18, ele reclama só como um homem sem forças. As queixas, lamentos, súplicas do salmista fazem crer que ele se encontrava em estado bastante depressivo. Uma situação que pode acontecer a todos nós, na qual tudo parece cinzento e sem esperança. E em que Deus parece distante e indiferente ao nosso sofrimento. Quando esse sentimento persiste por muito tempo, pode ser indicado buscar auxílio profissional, pois pode ter certeza que Davi também sofreu depressão. De qualquer forma, é uma ajuda ter diante dos olhos e repetir constantemente versículos bíblicos que lembrem do amor e da proteção de Deus, além daqueles que mostram como podemos desvendar e desenvolver a alegria e a paz de espírito. Ele diz: os meus olhos desfalecem. É frequente na velhice a visão fraquejar bastante, e isso aumenta a sensação de viver na escuridão. Além do sofrimento de perder a visão física, existe também a cegueira espiritual. Deixa eu virar aqui a página. Eu estou tendo um pouco de dificuldade para ler, porque a Bíblia amolece e fica fechando as páginas. Então, irmãos, continuando aqui no versículo 14, quando ele diz: porque rejeita, Senhor, a minha alma. A certeza de que Deus poderia ter evitado o sofrimento leva o salmista a ser franco com Deus e questioná-lo. E esse consolo nós podemos sempre ter presente, de que Deus acolherá todos os nossos sentimentos. Louvado seja Deus. Pessoal, eu estou lendo assim porque, graças a meu bom Deus, eu leio um versículo e eu fico insatisfeita. Eu só fico satisfeita quando eu leio o capítulo completo e eu tenho que interpretar, traduzir a leitura, explanar. Se eu não fizer isso, eu não me sinto bem. Eu tenho que voltar e abrir a minha Bíblia. E a posição aqui, minha Bíblia está encostada aqui na minha máquina de costura e eu estou segurando o celular com a outra mão. Eu tenho que me organizar e procurar um cantinho para minhas leituras, tanto as matutinas, as matinais, como diária, né? Um horário qualquer que eu estiver lendo. E aqui eu quero deixar essa palavra para a nossa meditação, para o nosso enlevo espiritual, para a gente entender que nós não somos inferiores e nem hoje, por sermos considerados cristãos, a gente é melhor do que naquela época da lei. Naquela época, Davi nasceu antes de Jesus e a Bíblia chama Jesus filho de Davi, mas filho na descendência por terra onde ele nasceu, não porque é filho de Davi. Jesus nasceu depois de Davi, mas Jesus sendo Deus, quando Davi nasceu, Jesus já existia, não é verdade? Então, Jesus, filho de Davi, na sua terra natal, Belém, aonde Jesus nasceu, também nasceu Davi. Então, eu gosto muito de explicar isso aí e espero que vocês gostem das explicações. Se alguém gostar, deixa aí seu comentário, deixa o seu like, deixa a sua ajuda para que eu possa continuar, tá bom, pessoal? Preciso muito das orações de vocês também. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.